Abram suas Bíblias, então, em Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. É a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Vamos ver o que Deus tem para nós. Romanos, capítulo 7, do versículo 1 até o 6. Nós estamos pregando já há um bom tempo esta carta de Paulo aos Romanos, de maneira expositiva, sistemática, significa texto após texto. Como fizemos no estudo da carta de Paulo aos Efésios, às terças-feiras, terminamos agora, a semana passada, os 6 capítulos da carta. Se assim Deus permitir, nós vamos até o capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos aqui no culto. Romanos capítulo 7, de 1 a 6. Você também, que aí participa pela internet dessas pregações, tem acompanhado as pregações aqui da Igreja Presbiteriana de Nova Granada, você é muito bem-vindo e a nossa oração é que Deus possa falar ao teu coração também nesta noite. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Até aqui a palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eis a tua igreja presente diante da tua palavra, Senhor. Palavra que é viva, que é inerrante, que é eficaz, que é suficiente para alimentar a nossa alma e nos conduzir a Cristo Jesus. Ajuda-nos na unção e na iluminação do Teu Espírito Santo, a entendermos, compreendermos, aceitarmos, vivermos esta palavra para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor vença nessa hora as limitações da nossa mente, os erros que possam haver em nós, incredulidade, ó Deus, todo preconceito e rebeldia diante da Tua palavra, que seja vencido nesta hora pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que em nós habita. Dá-nos entendimento dessa palavra, que foi revelada lá no primeiro século, por graça do Senhor, e que chega com o mesmo poder para a Tua igreja aqui hoje, no século 21. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor nos chamou para servirmos o Senhor, para conhecermos mais do Senhor em Tua palavra. Ajuda-nos agora, ó Deus, que o Senhor nos dirija nesta noite, pelo Teu Santo Espírito, na compreensão deste texto bíblico. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vimos no capítulo anterior dessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, da igreja de Roma, aos crentes de Roma, que o cristão, quando ele foi unido a Cristo no seu novo nascimento, na sua regeneração espiritual, ele morreu para uma vida de pecados. E quando o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele, de igual forma, ressuscitou com o Senhor para uma nova vida. De modo que agora, ele não é mais escravo do pecado, mas ele é servo de Cristo nessa vida. De modo que agora, ele deve viver em novidade de vida, servindo a Cristo. Deus espera dele um fruto, o fruto da piedade, o fruto da santificação. Nós vimos isso no capítulo 6. E agora no capítulo 7? Agora, Paulo vai continuar explicando aos seus leitores, especialmente àqueles crentes que vieram do judaísmo e estavam na igreja de Roma. Então eram judeus que se tornaram cristãos, que ouviram a pregação do Evangelho e abandonaram as obras da lei de Moisés para a sua salvação e agora passaram a crer em Cristo para a sua salvação.
ele vai explicar especialmente para esses que eram seus irmãos de nascimento. Paulo também era judeu, de que além de morrerem para o pecado, esse senhor de escravos duro que os dominava, eles também morreram para a lei de Deus, quando foram unidos ao seu novo marido. É estranho falar isso, mas é o que Paulo vai dizer aqui, que eles foram agora unidos a um novo marido, que é o Senhor Jesus Cristo. E fica a pergunta, em que sentido alguém morre para a lei de Deus? Muitas pessoas não entendem isso. A lei deixa de existir como padrão moral de santidade revelado por Deus ao seu povo, ou ela perde o seu poder de condenar aquele que morreu por ela? Qual o sentido de não se estar mais debaixo da lei e sim debaixo da graça? Como Paulo falou no capítulo 6, versículo 14, ele disse ali: portanto, já não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Qual o sentido disso? O que significa isso? O que se espera de alguém que morreu para a lei de Deus? Paulo vai explicar isso nesse capítulo 7. E olhando para esse texto que lemos, primeiramente, se Deus permitir, na próxima vez que meditarmos nesse texto, nós vamos ver a partir do versículo 7 até o versículo 25, o restante do capítulo. Mas nesse primeiro momento, ele vai destacar a morte do cristão para a lei de Deus como sistema de condenação, não como padrão de santidade. Nós não somos antinominalistas. Lembra dessa heresia lá do primeiro século? Deus me chamou, Cristo me salvou, basta eu crer nele, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. A graça não te dá liberdade para pecar, mas te dá poder para lutar contra o pecado, ainda presente em você, mas que não te domina mais. Lembra do capítulo 6? Você morreu com Cristo para o domínio do pecado, renasceu para uma nova vida, onde, embora o pecado seja presente em você, ele não te domina. Você hoje, pelo Espírito Santo, sabe quando você peca, quando você erra, e você reconhece isso e pede perdão a Deus. No primeiro momento, Paulo vai dizer isso. Isso significa morrer para a lei de Deus. E agora, então, você morreu para a lei? Ok? Viva uma nova vida unido a Cristo, produzindo um fruto de santidade. Eu quero dividir esses 7 versículos aqui em 3 partes muito simples. O que ele fala no versículo 1? Paulo vai dizer que a lei de Deus domina toda a vida humana. Toda a vida humana. Depois, nos versículos 2 e 3, olha que legal, ele vai fazer uma analogia do domínio dessa lei de Deus sobre toda a humanidade, olhando para a lei conjugal que domina os cônjuges dentro do casamento. Ele está fazendo uma analogia, uma comparação, e ele termina nos versículos 4 a 6 dizendo que o cristão morreu para a lei quando foi unido a Cristo pela fé. Daí o título desse sermão para nós nesta noite: mortos para a lei de Deus. Meus irmãos, no final desse sermão, que grande libertação Cristo nos deu. Ao nos matar para a lei, ele não revogou a lei. A lei continua vigente para toda a humanidade, inclusive para os cristãos, não mais condenando o outro, mas como padrão moral de santidade agora, como um alvo a ser buscado, em resposta de gratidão a Deus por termos sido alcançados pela salvação graciosa de Deus. Vamos responder a isso, agradecendo a Deus, buscando obedecê-lo segundo a sua lei. Mas para o restante da humanidade, a lei ainda é padrão de salvação. Quem não está em Cristo tem que obedecer à lei para ser salvo. E nós já vimos aqui que em pecado ninguém consegue obedecer às obras da lei para ser salvo diante de Deus. É o que Paulo vai dizer. Vamos caminhar aqui nesse texto. O que ele diz no versículo 1? Algo importante, serve para toda a humanidade. Ele vai dizer que a lei de Deus domina toda a vida humana. Olha comigo o versículo 1 de novo. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, aos judeus que conheciam a lei de Moisés, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Por que Paulo faz questão de fazer esse início? Por que ele inicia dessa forma? Meus irmãos, a igreja ali em Roma tinha um grupo grande de judeus que se tornaram cristãos.
E poderia ainda pairar dúvidas na mente deles acerca da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Então Paulo quer amorosamente, ele os chama de irmãos, exortar esses cristãos, especialmente os judeus, que vieram do judaísmo em especial, e que ainda, muito provavelmente, nutriam uma desconfiança na salvação, não mais pelas obras da lei de Moisés, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Muitos poderiam estar perguntando: ô Paulo, e a lei? E a lei de nosso pai Abraão? E a lei que Moisés recebeu no Sinai? Não tem mais nenhuma utilidade então, Paulo? Então, Paulo está se referindo aqui à lei de Deus. Sim, ele está falando daquela lei que Deus ali codificou por meio de Moisés lá no Monte Sinai. Veja, ele está dizendo: eu falo aos que conhecem a lei. Quem são os que conhecem a lei? Aqueles aos quais Deus revelou a sua lei, os judeus. Porque até aquele momento, os gentios que não faziam parte do povo judaico não conheciam a revelação da lei. Paulo está dizendo: ó, eu estou falando com pessoas que conhecem essa lei. E aqui é a lei mosaica, que significa o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O Pentateuco, que é resumido, a lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Então, a lei mosaica tem a lei civil, que disciplinava sobre a família, relações de propriedade, com coisas, com servos, a vida do povo debaixo do governo de Deus, porque não era uma nação com presidente, era uma nação teocrática, onde Deus era o Senhor daquele povo. Você tem a lei cerimonial. A lei cerimonial dizia respeito ao templo, aos sacrifícios para o perdão dos pecados, aos sacerdotes, aos levitas, seus direitos e obrigações. E você tem a lei moral, que foi resumida nos 10 mandamentos, que você vê lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Paulo está dizendo: todo judeu sabia que essa lei de Deus dominava toda a vida, e não só o judeu. Paulo, no capítulo 1 e no 2º capítulo de Romanos, vai dizer que o gentio também conhecia, estava debaixo dessa lei. Como que o gentio conhecia? Paulo vai dizer: pela revelação que Deus se fez no que ele criou, na natureza, seu poder, seus atributos, sua divindade, e na consciência de todo ser humano. Porque todo ser humano, mesmo que ele não conheça a revelação especial de Deus, ele sabe que há um Deus, que há alguém superior a ele, diante do qual ele vai prestar contas da sua vida. Prova disso é que você vai em tribos afastadas, no meio do mato, que não conhece a Bíblia, e eles fazem rituais para apaziguar a ira de suas divindades. Por que eles fazem isso? Porque na consciência deles, eles sabem que eles erram, que eles desobedecem, que eles desonram essas suas divindades, e eles têm que fazer algo para aplacar a ira delas. Prova de que Deus se revelou na consciência dessas pessoas também. Então, os gentios também vivem debaixo da lei de Deus e serão por ela condenados, se não se arrependerem e querem Cristo. Logo, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que a raça humana inteira está debaixo da lei de Deus, do nascimento até o dia da sua morte. Ora, e qual o problema disso? Bom, o problema é que a religião judaica havia transformado a lei de Deus em um caminho para a salvação. Eles diziam assim: ó, Abraão, nosso pai, obedeceu à lei de Deus. Então, se ele obedeceu e foi justificado por suas obras, nós também fazemos isso. E Paulo já deixou claro no capítulo 4 de Romanos, que Abraão jamais foi justificado por suas obras. Lembra? A ele foi imputada a fé quando ele creu nas promessas de Deus. Então Abraão, o pai dos judeus, não foi justificado pelas obras da lei. Por exemplo, a circuncisão. Ele foi justificado pela fé, quando ele creu nas promessas de Deus. Então, não havia desculpa para os judeus nesse sentido. Paulo já havia dito a eles, ele já mencionou isso nessa carta, que ninguém é justificado, é salvo pelas obras da lei. Que pela lei não vem salvação, pela lei vem o conhecimento do pecado.
e a condenação do pecador, inapto por seus pecados em obedecê-la. É dessa condenação da lei que o cristão é libertado, que ele morreu. A lei, ela prossegue como um padrão moral de santidade. Por quê? O próprio Paulo vai dizer mais adiante na carta: a lei é boa, ela é santa, ela é justa, ela revela o caráter de Deus, portanto, ela não foi abolida. Jesus mesmo no Sermão da Montanha, ele diz que veio cumpri-la no lugar do seu povo, que não consegue cumpri-la para a sua salvação. Meus amados, Deus deu a sua lei para ser obedecida pela humanidade. É verdade, ela domina sobre toda a humanidade, do seu nascimento até a sua morte. Qual o problema? O problema é que a condição da lei é a obediência irrestrita a ela. É a obediência perfeita para se ter vida por meio dela. Mas em pecado, quem obedece à lei sem ser condenado por ela? Ninguém. Cristo nos liberta justamente da condenação da lei, obedecendo uma lei que nem eu e nem você conseguimos obedecer. Jesus, ele mata o pecador para o pecado, capítulo 6. E, segundo passo na santificação da igreja, ele mata o pecador para a lei e sua condenação. É o que ele está explicando no capítulo 7. Ele não abole a lei continua. Para quem não tem Cristo, vai ter que obedecer ela para ser salvo. Agora, para os que estão com as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo pela fé, eles morreram para a lei como sistema de condenação. Deus não pode punir o mesmo pecado duas vezes. Se Ele puniu o meu e o teu pecado em Cristo na cruz, nós temos plena certeza, convicção, segurança, de que no dia do juízo, no nosso encontro com o Senhor nos céus, nós não seremos condenados pelo nosso pecado, nunca mais. Em Cristo, o crente não deve mais nada a Deus, porque toda a nossa culpa pecaminosa foi levada pelo Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, foi assumida por Ele. Paulo está falando disso aqui nesse capítulo 7. Veja, o pecado, ele continua presente na vida do crente, mas sem dominá-lo, sem escravizá-lo. E a lei moral de Deus, resumida nos mandamentos, também, não o condenando mais, mas agora como padrão de moralidade, padrão de santidade, não mais como sistema de condenação. O pecado não domina mais o crente, capítulo 6, e a lei não o condena mais. Que grande libertação, meus amados! Você sabe qual é a força da lei sobre o pecador? A força da lei é o pecado. Ora, se Cristo levou o pecado da igreja na cruz, a lei perdeu sua força. Ela não pode mais condenar. E o diabo deixou de ser o acusador da igreja diante de Deus. Como é que o diabo pode chegar agora diante de Deus e dizer: Patrícia, a Patrícia pecou hoje, pode condenar. Lembra-se, Gênesis 2,17? Do dia em que me desobedeceres, certamente morrerás. Deus vai dizer: eu já condenei todos os pecados na vida da Patrícia, quando o meu filho assumiu a dívida pecaminosa dela naquela cruz. Então, você morreu para a lei, ela não tem mais força para te condenar. É isso que significa, por exemplo, não estar mais debaixo da lei, e sim da graça, que nós explicamos ali, em Romanos 6,14, que tantas pessoas confundem isso aqui. Meus irmãos, Paulo quer deixar isso aí muito claro aos seus leitores, em especial aos judeus cristãos, mas não só a eles, a todos os legalistas também, que vivem querendo agradar a Deus com suas obras. Hoje ainda nós temos muitas pessoas bem intencionadas que enchem igrejas, mas que não confiam somente na cruz de Jesus. Não, Jesus fez a parte dele, agora Deus espera que eu também faça a minha parte. Então, para mim, a salvação é Jesus plus mais o que eu faço. Paulo não está explicando isso. E ele tem um certo temor, receio, de que muitos dos seus leitores, judeus que vieram para o cristianismo, ainda estivessem trabalhando na base das obras para a sua salvação. Então, ele tem que explicar o que significa não estar mais debaixo da lei. O que significa não estar mais debaixo do domínio da lei. É justamente o que ele vai fazer agora a partir do versículo 2 e 3.
para reforçar esse princípio aí, de que, de um lado, a lei tem domínio sobre a vida humana durante toda a vida, e só perde o seu efeito, o seu domínio sobre a pessoa, após a morte dessa pessoa. E de outro lado, que Jesus nos libertou deste domínio da lei. Para reforçar esse ponto, olha que legal, ele vai usar um fato do dia a dia. Paulo gostava de fazer isso, e Jesus também em suas parábolas. A parábola, o que é uma parábola? Jesus pegava um fato do dia a dia das pessoas e embutia ali uma verdade espiritual que ele queria destacar. Então, por meio de uma história cotidiana, ele destacava uma verdade espiritual. Verdade mesmo, espiritual. Paulo aqui vai pegar o casamento e a lei conjugal, que domina os cônjuges enquanto eles viverem. Olha que legal. Veja comigo de novo os versículos 2 e 3. Ora, quer dizer, esse ora é, olha o exemplo que eu vou dar para vocês, lá no original, no grego. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, o marido, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Não é assim? Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. E eu não posso deixar de pegar esse gancho aqui, irmãos. Vocês viram que aumentou a expectativa de vida do brasileiro, né? Os homens estão vivendo 76 anos. E eu sempre digo que tem muito mais viúva do que viúvo. Comentei com a minha esposa ontem. Porque as mulheres estão vivendo quase 80. As mulheres vivem mais. E a Carol, né, ali, me disse, você sabe por quê? Ela falou, é porque a mulher é mais ativa. A mulher está na casa, está com os filhos, agora está trabalhando. E os homens normalmente, não é? A gente sabe como a gente é manhoso, né? Sexta-feira eu fiquei ruim. Ih, rapaz, ai, deitado no sofá. Ô Carol, um copinho de água, e deixa a voz pastosa. A mulher não, a mulher está gripada, ela está com a criança no colo, está mexendo o arroz na panela, o olho lacrimejando. É, não é, meus irmãos? As mulheres estão vivendo mais, elas, né? Mas olha, o texto aqui diz, se morrer o marido, você vê, parece que até naqueles dias, né? O marido morria aqui, a mulher está viva no texto. Quem morreu é o marido, não é? Parece que nós sempre foi assim, parece que os homens sempre vão primeiro, viu, Luiz? Mas, meus irmãos, olha que legal isso aqui que Paulo está fazendo, ó. Marido e mulher têm obrigações um com o outro, não é? O vínculo conjugal. Que os faz pertencer um ao outro. E veja, esse vínculo só é vigente enquanto eles viverem. Morrendo um deles, acabou o vínculo conjugal, a relação de pertencimento, não do ponto de vista emocional, tá bom? Tem muitas viúvas que continuam viúvas, muitos viúvos que continuam viúvos, mas legalmente falando, acabou o domínio da lei. O domínio que um tinha sobre o outro do ponto de vista legal. Portanto, a morte de um dos cônjuges põe fim à sua servidão ao outro dentro do casamento. Olha que legal. Vamos tentar transferir esses termos aqui, ó, mulher, lei, marido, para a nossa condição espiritual aqui hoje. Quem que é a mulher no texto? É o pecador, que está ligada à lei de Deus, o seu marido, enquanto ela vive, porque a lei de Deus domina sobre a vida do pecador enquanto ele vive. Ok, morrendo o marido, no caso a lei, esta mulher, o pecador, estará livre para se casar com outro homem. Paulo está dizendo, quem é o outro homem? Que quando morre esse marido, aqui, a lei deixou de ser servo da lei, essa mulher, esse pecador agora, porque ele morreu para a lei, está livre para se casar com outro homem sem ser infiel ao primeiro marido, sem cometer adultério. Quem é esse outro homem que ressurgiu dos mortos e que Deus os une pela fé agora? É Jesus. Entendeu a correlação? Paulo está dizendo para os seus leitores, especialmente os judeus cristãos, que viviam debaixo da servidão da lei de Deus, esse marido duro, e estavam condenados por ela, que pela fé em Jesus Cristo, esse seu novo marido, essa servidão à lei acabou.
não estando mais os cristãos condenados por ela. Esse marido duro, a lei de Deus, que em pecado você e eu não cumprimos. Mas em Cristo, nosso novo marido, eles morreram para a lei, quando foram unidos pelo Espírito Santo a Ele, na sua regeneração, no seu novo nascimento espiritual. E agora? Ora, e agora então, eles estão livres para servirem a outro marido, a Jesus Cristo, a obedecer à lei do Senhor Jesus, ao ensino dele, de que a salvação é pela fé nele, é pela obra dele, não é mais pelas obras da lei, aquele marido durão, sem paciência, sem misericórdia, que quando nós, da sua mulher, pecávamos, o que esse marido e a lei fazia? Morte, condenação, porque a lei exige algo perfeito e nós não podemos dar nada perfeito para Deus. É por isso que agora nós somos unidos a um novo marido, a Jesus, sem cometer infidelidade a Deus, sem nos tornar adúlteros. Daí um estudioso da palavra, um americano, William Hendrickson, ele diz assim, o vínculo legal, que vínculo é esse? Do crente com a lei de Deus, é desfeito pelo envolvimento do crente na morte de Cristo. Paulo fala isso de maneira belíssima na carta que ele escreveu aos Efésios. Cristo se sacrificou pela sua igreja, ele se entregou pela sua igreja, para purificá-la, para santificá-la de todo o pecado diante de Deus, para que hoje nós estivéssemos vestidos com as vestes brancas da justiça de Cristo, para que hoje, em Cristo, pela fé nele, por meio dele, nós fôssemos fiéis a ele. Isso é impressionante. Dominados pela lei de Deus, nós traíamos o Senhor o tempo todo, pela escravidão do nosso pecado, pelas ciladas do diabo e pelo mundo caído que conspira contra a palavra de Deus. Os três inimigos terríveis que a Bíblia apresenta do povo de Deus. Agora nós não adulteramos mais, porque pelo Espírito Santo, pela obra de Jesus, e é só por Jesus, porque nós somos pecadores ainda, Deus nos aceita como servos dele, separados para servi-lo pela obra do Filho, que foi perfeito, que foi fiel do início ao final da sua vida. Então, pela mediação de Jesus, nós somos fiéis a Deus, e nós herdaremos a salvação prometida por Deus, pela fé em Jesus Cristo. Quanta coisa, meus irmãos, quanta libertação. Paulo vai explicar melhor essa morte do crente para a lei de Deus, quando ele foi unido a Cristo, na última parte do texto, onde ele vai dizer que, agora de maneira categórica, o cristão morreu para a lei, como sistema de condenação. Quando? Quando ele foi unido a Cristo pela fé, no seu novo nascimento, quando ele nasceu de novo no Espírito. Olha comigo o versículo 4 aí do texto. Assim, olha que ele vai aplicar o que ele disse antes agora. Olha como ele começa. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Como aquela mulher, o marido morreu, ela está liberta da lei conjugal e pode se casar com outro. Paulo está dizendo, meus irmãos, assim também vós morrestes relativamente à lei de Deus, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Meus irmãos, Paulo está dizendo que o cristão morreu com Cristo para a lei, para a condenação da lei, e renasceu com Cristo para uma vida de santidade. Nós sabemos, Deus entregou o seu Filho para que a dívida de pecados do cristão fosse quitada diante dele, para que a lei e a sua força condenatória perdesse o seu poder sobre ele, o seu domínio, seu poder sobre a vida desse crente, que em Cristo pagou a Deus sua dívida pecaminosa. E como resultado, os crentes então, morreram para a lei de Deus. É isto que significa não estar mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. E tudo isso se deu, Paulo está dizendo nesse versículo 4, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, pela cruz de Jesus. O cristão morreu para a condenação da lei, já que Cristo foi condenado em seu lugar,
um sacrifício que a gente chama vicário, substitutivo, para pagar a dívida, não dos seus pecados, porque ele não tinha pecado, mas dos pecados daquele que ele levou na cruz, a sua igreja. A lei não condena mais esse pecador remido pelo sangue de Cristo. Isso é absoluto na Bíblia, meus irmãos. A lei de Deus não pode mais condenar o povo remido pelo sangue de Cristo. Esse povo morreu com Cristo para ela. Ela perdeu sua força diante dele, porque, como eu disse, a força da lei é o pecado. E se o pecado já foi pago por Cristo na cruz, a lei não pode mais condenar esse cristão que já teve todos os seus pecados, desde o início da sua vida até o final da sua vida, perdoados pelo sangue de Cristo. O crente morreu para o seu antigo marido. Quem era o seu antigo marido antes de conhecer o novo Jesus? Era a lei de Deus. Um marido durão, severo, que não admitia desculpa. Botou mais sal na comida? Morreu. Esqueceu de me acordar para ir para o trabalho? Morreu. Oh, você passou mal a minha camisa? Morreu. Um marido durão. Pois agora, esse marido morreu com Cristo para a vida do cristão, e ele renasceu, contraiu novas núpcias com um novo marido, Jesus Cristo. Homens, esse é o único marido que você pode dizer que tem, viu? Esse marido que é Jesus Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, se você é cristão, é crente, você tem um marido nos céus, alguém que zela pelo teu bem, pela tua salvação aqui na terra, que é Jesus Cristo. E ele diz aqui que essa nova união com esse novo marido deve ser frutífero, deve produzir frutos na vida desse crente. Antes, o fruto da relação com a lei, com o antigo maridão, era a morte, já que a lei era um marido, como eu disse, exigente, severo na punição. Quando o pecador a quebrava, a desobedecia, ele sofria a morte física, espiritual e eterna como punição. Mas no seu novo matrimônio, tendo Cristo como seu marido, o Senhor Jesus, Ele é perdoador, Ele é amoroso, Ele é cortês, Ele se compadece das fraquezas da sua esposa, o cristão, o crente, dando a própria vida para perdoá-la, para santificá-la, para purificá-la da mácula do seu pecado e de toda a culpa diante de um Deus que é santo, santo e santo. E Ele espera cada dia mais o quê? Como retribuição dessa grande salvação? Obediência e serviço. Então, meus irmãos, entenda bem o seguinte, que Paulo está dizendo aqui. O cristão foi libertado da lei, ele morreu para ela, como sistema de condenação, mas não como padrão de santidade, hein? O próprio Paulo, quando escreve, para muitos é a sua primeira carta, a carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, de 22 a 23, ele vai falar o quê? Do fruto do Espírito. Existem as obras das trevas, que o ímpio faz, pratica. E existe o fruto do Espírito, aquilo que Deus espera da vida do crente. E Jesus, então, em Mateus 5,16, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que o cristão, ele deve ser sal e luz no mundo. E no versículo 16 ele diz, para que as suas boas obras rendam glórias a Deus. Então, o cristão não é salvo para continuar se enlameando numa vida de desobediência a Deus e de pecado, não. Ele é salvo para agora retribuir a Deus com boas obras de gratidão, não para a sua salvação que ele já recebeu de graça, quando creu em Cristo, quando assumiu a sua cruz para ele, mas em resposta de gratidão por esta salvação recebida, para que Deus seja glorificado na vida dele. O próprio Paulo, meu amado, era testemunha viva dessa mudança radical na vida de um pecador, condenado pela lei anteriormente, para a liberdade em Cristo agora, diante da lei e suas exigências. E ele estava produzindo o fruto de santidade no seu ministério. E prova disso, que o próprio Paulo precisava produzir esse fruto de santidade. Olha que interessante no versículo 4, é a mudança de pronomes. Olha que interessante o versículo 4, vê comigo de novo, ó. Ele diz assim, ó: assim, meus irmãos, também vós leitores dessa minha carta,
judeus e gentios, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer àquele que ressuscitou, Jesus. Agora olha só, a fim de que frutifiquemos para Deus. Qual é o pronome do verbo frutificar aqui nessa conjugação? Nós frutifiquemos. Agora não é mais vós, agora o Paulo se inclui no fruto. Vós e nós, eu também, vocês e eu, nós precisamos produzir o fruto. Até Paulo sabia disso, que Deus não o alcançou no caminho para Damasco para ele continuar pecando, mas para que ele agora renegasse o pecado, mortificasse-o em uma nova vida a cada dia, produzindo o fruto de santidade. Entenderam esse negócio do pronome aqui? Primeiro é vocês, morreram para a lei, e agora nós, inclusive eu, porque eu também morri para a lei. Eu estou escrevendo para vocês morreram para a lei, eu também, mas agora nós, vocês e eu, nós temos que frutificar. Todos nós morremos para a lei e precisamos frutificar para a glória de Deus. E na parte final aqui desse texto, Paulo vai fazer então um contraste entre a antiga vida do cristão, que era dominado pelo pecado e condenado pela lei de Deus, seu marido durão, com a sua nova vida, seu novo matrimônio, agora unido a Cristo, seu marido misericordioso, cortês, gentil, que o libertou do seu antigo e severo marido, a lei de Deus, unido ao Senhor Jesus, esse novo marido muito mais amoroso. Olha o que ele diz, iniciando o contraste no versículo 5. Porque, ele vai dar a explicação então, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Olha que interessante, veja que ele se inclui nessa antiga vida dominada pela lei. Novamente o pronome, quando vivíamos, qual é o pronome do verbo? Nós vivíamos, vocês e eu também. Quando nós vivíamos segundo a carne, quer dizer, carne aqui no grego, sarx, nesse sentido vivíamos dominados por uma natureza espiritual que era rebelde diante de Deus, e estava condenada pela lei de Deus. Nós nascemos assim, com essa natureza. Paulo sabia disso, ele não tinha nada para oferecer a Deus na estrada para Damasco, quando foi alcançado por Jesus. Ele não era melhor que ninguém, ele estava dominado por essa natureza caída dentro dele, ele precisava ser libertado dela. E eu vou trazer uma ilustração para vocês perceber como é que nós somos dominados facilmente por essa carne aqui, essa natureza espiritual caída, e muitas vezes a gente nem se dá conta, se nós não somos expostos à revelação da palavra de Deus, que nos mostra quem nós somos. Olha só, você quer ver uma coisa? Vocês sabem como eu sei. Diga não para uma criança, e ela vai tender a fazer o quê? O que você proibiu. Você vai despertar nela isso. Por quê que ela faz isso? Ninguém ensinou isso para ela, é nato nela. É porque há um desejo proibido dentro da mente e do coração dessa criança. Veja, eu não preciso ensinar a minha filha a mentir. Eu preciso ensinar ela a falar a verdade. Eu não preciso ensinar ela a não gostar de ir na igreja, a ter que se esforçar para conhecer a Deus na sua palavra. Não, isso ela já sabe. Se eu deixar, ela fica dormindo. Eu preciso ensinar ela a amar a Deus o tempo todo. Eu tenho que me esforçar para ela conhecer a Deus e amar a Deus e o povo dele. Eu não preciso ensiná-la a não gostar de estudar. Não, eu preciso forçar ela a estudar para as provas. Eu tenho que criar nela o gosto pelo estudo. Por quê, irmãos, que é assim com a gente? É com ela, é comigo, é com todos nós. Essa indisposição de fazer o que é certo, segundo a lei de Deus, já nasce com o ser humano, com minha filha, com filha de outras pessoas, comigo, com vocês, com todos nós. Por quê? Paulo vai dizer, nós somos conduzidos, olha aí no versículo 5, por paixões pecaminosas, por desejos corrompidos, contra a lei de Deus. E você quer ver o que tem dentro de nós? Tem tanta gente por aí que se acha tão bom, né?
Paulo fez a lista mais extensa dessas paixões pecaminosas que estão dentro de todo ser humano, lá em Romanos 1, de 29 a 31. Lá em Romanos capítulo 1, de 29 a 31, olha quem são os homens dominados pela carne, conduzidos por essas paixões pecaminosas. Olha o que eles produzem. Veja se não é um retrato da humanidade, meus irmãos. Romanos capítulo 1, 29 e 31. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é a humanidade conduzida por essa indisposição espiritual de buscar a Deus, dominada pelo pecado, condenado pela lei, seduzido por suas paixões. E o que faz a lei então? Quando este homem encontra a lei realça esses desejos pecaminosos. É o que Paulo fala aí, ó. Paixões pecaminosas postas em realce pela lei. A lei vem dizer o que eu e você somos. A lei é um espelho que mostra a nossa feiura espiritual diante de Deus. É isso. O crente agora, ele pode olhar para a palavra e ele enxerga agora quem ele é, porque Deus revela quem ele é. E de outro lado, a lei também serve de um óculos de grau para ele enxergar melhor todo ao seu redor. Então agora, o crente, ele põe a Bíblia diante dele e ele mede e ele valoriza tudo que está ao seu redor. A gente chama de cosmovisão, a visão de mundo, de realidade. A partir do quê? Não das suas paixões, dos seus desejos caídos, do que a Rede Globo fala, mas a partir da Escritura. E ele vai filtrar toda a realidade a partir do que Deus revelou para ele na Escritura. E ele consegue se posicionar então, rejeitando na cultura aquilo que Deus rejeita e aprovando aquilo que Deus aprova. Mas a lei, diz Paulo, ela realça os pecados, ela não pode salvar ninguém. E ele diz que esses desejos pecaminosos que estão aqui na nossa natureza, eles são manifestados aí, ó, em nossos membros, ele fala. Membro aqui é pelo nosso corpo. O nosso corpo humano manifesta muitos pecados. Por exemplo, o ciúme. Quando é que o ciúme é visto na vida de uma pessoa? Muitas vezes, no seu jeito de se comportar, nos olhos, nos punhos fechados. E a ira? A ira é vista na fala irritada, muitas vezes. E a inveja? A inveja é vista na vida de muitos, em desenhar da vitória das pessoas que você está invejando. Ah, então fulano está crescendo muito na vida. Ah, deve estar fazendo coisa errada. Está fazendo coisa errada, eu tenho certeza. Então, Paulo está dizendo, essas paixões pecaminosas, que são realçadas, colocadas em destaque pela lei, se manifestam na nossa vida, por meio dos nossos membros. E ele termina aqui, esse versículo 5, que esses frutos aí conduzem à morte diante da lei de Deus, claro, lei que os condena. Meus irmãos, esse versículo 5 descreve a condição espiritual de toda a humanidade sem Cristo, que vive uma religião meritória, onde o homem pode cumprir a lei de Deus para ser salvo. E eu fiquei pensando enquanto preparava esse sermão, o que leva o homem a pensar que pode cumprir a lei de Deus, seus mandamentos, sua lei moral, por suas próprias obras? Sabe uma das respostas que a Bíblia dá? É o domínio de uma natureza espiritual caída. É a cegueira espiritual imposta pelo diabo e pela escravidão do pecado para a luz do Evangelho da graça de Deus em Cristo. Paulo falou isso quando escreveu 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler para vocês. As pessoas estavam lá, por que muitos não creem, Paulo? Por que você está pregando, você fala para tantos e muitos não creem, Paulo? Ele vai explicar. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 3 a 4. Olha só o que ele vai dizer. 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Eles não conseguem ver. Por quê? Versículo 4.
nos quais, ou seja, esses que estão com o evangelho encoberto, o Deus desse século, veja que Deus está com D minúsculo aí, o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo cega as pessoas para Cristo. O domínio do pecado cega as pessoas para Cristo. As propostas de felicidade que a cultura sem Deus traz para muitos homens cegam os homens para o evangelho de Cristo. Mas para os crentes é diferente pela graça de Deus, meus irmãos. Em Cristo, Paulo está dizendo aqui, para mim e para você, e para você que está participando também desta pregação, não há mais domínio dessa natureza pecaminosa, nem condenação pela lei, tendo o cristão sido liberto de ambos, do domínio do pecado e da morte pela condenação da lei de Deus. Quando isso ocorreu? Isso ocorreu quando ele creu em Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando ele morreu e renasceu com Cristo lá na cruz para uma nova vida. Ele vai explicar isso no versículo 6, terminando o texto. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, a lei de Deus, o marido durão. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A vida do crente não é mais governada por sua natureza pecaminosa. Tudo isso porque Cristo, por meio da sua morte substitutiva, vicária, pagou a dívida que esse pecador devia à lei, libertando-o do seu domínio, da maldição da lei, e agora na dependência do Espírito Santo. Esse crente, esse homem, essa mulher, vive em novidade de espírito, na dependência do Espírito Santo, possuindo uma nova natureza espiritual, que tem prazer, disposição em buscar obedecer e servir a Cristo, seu novo marido, na sua vida. Paulo está dizendo que a humanidade sem Cristo busca servir a Deus na caducidade, na velhice da lei, como se a lei pudesse salvar essa pessoa por suas obras. Não pode. Em pecado todo ser humano está condenado diante de Deus sem Cristo. O cristão não serve a Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, que cumpriu a lei no seu lugar, pela fé na obra de cruz de Jesus em seu favor. E aí sim, ele olha para a lei, respondendo a essa salvação com gratidão, buscando viver um padrão excelente de moralidade, mas não para ser salvo, mas para responder à salvação que ele ganhou de graça de Deus quando ele creu em Cristo, agora produzindo o fruto de santificação. Não é à toa que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo, falando da excelência do ministério da nova aliança no sangue de Cristo, pela fé em Jesus, ele vai dizer justamente o seguinte: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eita, outro texto tão mal interpretado. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E isso resume bem essa pregação. Olha só, a letra da lei mata, a lei de Deus nos seus mandamentos. Justamente porque em pecado, homem algum dominado pelo seu pecado pode cumprir qualquer mandamento de Deus, na sua perfeição. Opa, se ele não cumpre, a força da lei é o pecado. Ele vai ser acusado pelo diabo diante de Deus. Deus é justo, vai ter que matá-lo, vai ter que condená-lo, porque ele quebrou a lei de Deus. Então é claro que nesse sentido, a letra da lei, os mandamentos da lei, eles matam mesmo, porque esse homem não consegue obedecer esse marido durão que é a lei. Mas e de outro lado, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, libertos do domínio do pecado e da condenação da lei, Paulo está dizendo aqui com letras garrafais, o cristão, na dependência do Espírito Santo, ganhou vida, foi alforriado da lei e vida eterna ao se casar com Jesus, seu novo marido, quando creu nele como Senhor e Salvador de sua vida.
E dito isso, a gente pode concluir, meus amados, com algumas aplicações. Que texto impressionante! A lei de Deus domina toda a vida humana. Paulo faz uma analogia desse domínio, trazendo o domínio da lei conjugal sobre os cônjuges dentro do casamento. E ele termina dizendo que o cristão morreu para a lei quando foi unido a Cristo pela fé. E como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas, essas verdades para nós? Primeiro, muito simples, Paulo está dizendo aqui, o crente morreu para a lei. A lei de Deus mostra o pecado, mas não tem poder para salvar o homem. Tem poder para condenar aquele que não tem Cristo, mas para salvar, jamais. Em Cristo, você crente, está livre da condenação da lei de Deus, por todos os teus pecados. Pensa no que é isso, meus irmãos. Todos os mandamentos da lei de Deus foram cumpridos pelo teu Senhor. O que você precisa é crer nele, na suficiência da obra dele, do sacrifício dele, do sangue dele. Deus em Cristo te perdoou da culpa de todos os teus pecados. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse eu não creio que você cometeu. Você está aqui na igreja, testemunhando da tua fé. E se você não é cristão, a notícia para você é perigosa. Você continua vivinho diante da lei de Deus. E se você quiser ser salvo diante de Deus, você vai precisar obedecer todos os mandamentos dela. Porque no pacto das obras de Deus com Adão, nós já estudamos isso aqui aos domingos de manhã. Qual é a condição que Deus deu para Adão ter vida diante dele? Obediência, meu caro. Ali naqueles dias a lei não havia sido codificada lá no Sinai ainda, mas já havia a lei de Deus verbal para Adão. Adão, está aqui o jardim, pode comer de tudo que você quiser, só não come do fruto da árvore do bem e do mal, tá bom? Até a árvore da vida estava lá. E vem a serpente, mais sagaz que todos os animais, o diabo, travestido de cobra, seduz nossos primeiros pais e eles desobedecem a Deus e morrem. Essa morte nos alcança hoje, mas em Cristo Jesus nós somos libertos dela, libertos da condenação. Então, o crente morreu para a lei, ela não pode mais condená-lo por nenhum de seus pecados. Em segundo lugar, o crente foi unido a Cristo, morreu para a lei, não para ficar contemplando essa verdade abstrata, não, mas para trazer isso concretamente e produzir fruto para Deus. O novo nascimento é como um novo casamento espiritual. O crente agora pertence a Jesus. E o que teu marido Jesus espera de você, cristão? Segundo esse texto, que você produza frutos visíveis, palpáveis, olháveis, nem sei se tem essa palavra, visuais, que as pessoas possam ver para a glória de Deus. Isso significa, se é crente, o que Deus espera? Mudança de caráter, vida de serviço a Deus na sua igreja, amor ao próximo e obediência ao padrão moral da lei de Deus, obediência a Deus. E daí vem a pergunta para todos nós: que fruto sua vida tem dado desde que você passou a pertencer a Cristo? Você tem dons espirituais para servir a Deus no mundo? Você tem usado esses dons espirituais? Muitas pessoas dizem: pastor, eu não sei. E eu pergunto assim: sabe como é que você vai saber? Quando você estiver numa igreja, servindo a Cristo ali. Porque aqui tem muita coisa para você fazer, para a glória de Deus, para abençoar a vida do teu irmão. Se você não exercita os teus dons, como é que Deus vai revelar isso para você? Veja, minha esposa é regente de coral, e conta a minha sogra que precisou pegar muito no pé dela para ela aprender a tocar piano, quando ela era pequenininha. Pegou demais no pé dela, mas ela ficou, foi firme, e hoje ela toca na igreja, ela é regente de criança, ela é regente de um coral adulto. Se Deus permitir, nós vamos ter uma cantata de Natal aqui esse ano. Depois eu vou falar mais para os irmãos, vou trazer o coral lá de Rio Preto, nós vamos fazer uma cantata aqui de Natal. Por quê? Ela está mostrando isso. Estou falando isso não para o engrandecimento dela, estou falando isso para a glória de Deus. Como um testemunho visível, precisa ter na nossa vida. As pessoas precisam ver alguém que é crente produzindo fruto.
servindo a Deus nessa vida. O Senhor espera isso. E se você não é cristão, você frutifica para a carne, para o mundo e para o diabo. E segundo esse texto, o fim é terrível. Você vai herdar a morte. E a morte é morte física, espiritual e eterna. Então, cuidado com isso. Arrependa-se. Corra por esse marido maravilhoso que é Jesus Cristo, que já fez tudo na cruz para a tua santificação, para que você hoje recebesse o Espírito Santo dele e passasse a viver produzindo frutos para a glória dele e para o teu bem, porque não há nada melhor nessa vida do que nós estarmos vivendo no centro da vontade de Deus. Da presença de Deus vem a verdadeira alegria, verdadeiro contentamento. Não há nada melhor que isso. Sabe por que você que não é cristão não tem vida diante de Deus? É porque você tem um marido severo demais, que é a lei de Deus, que exige perfeição para você ter vida diante de Deus, perfeição que você não pode dar, porque você é pecador. Seja esperto então, meu caro, e troque de marido. Fuja da lei de Deus como regra de salvação e santificação por tuas próprias obras, e se refugie nos braços de Jesus, e receba o Espírito Santo dele, para a tua salvação e santificação. Ainda, meus irmãos, o que esse texto nos fala? A antiga vida do crente produzia morte. Antes de Cristo, o seu desejo te levava ao pecado, à morte, e você era condenado pela lei. Então, se você é cristão agora, lembre-se todo dia de onde Deus te tirou e para onde Ele te levou, e não deseje voltar a servir o pecado e viver debaixo da condenação da lei. E se você não é cristão, tudo que você faz confiado em você não vai te salvar da maldição da lei. Em pecado, você não consegue obedecê-la, e você será condenado ao comparecer na presença de Deus logo após a tua morte. E no dia do juízo, de maneira final, você será lançado no lago de fogo e enxofre, que arde pela eternidade. Portanto, seja esperto, meu querido. Arrependa-se dos teus pecados, da tua antiga vida, antes de conhecer o Evangelho. Case-se com Cristo, depositando a tua fé nele, somente nele, a tua confiança nele, a tua esperança de que dias melhores somente virão para você, se você receber Jesus como teu Senhor e Salvador. E por fim, esse texto também nos diz que em Cristo o crente serve em novidade de espírito. O teu serviço cristão, ele não é mais baseado em regras externas, mas em um coração transformado pelo Espírito Santo. E fica a pergunta para todos nós: quem você tem servido em tua vida? Quem é teu marido e domina sobre tua vida? É a lei de Deus ou é Jesus Cristo? Você busca Deus por tuas obras? Você serve Ele para enaltecer o teu nome? Ou você confia na obra suficiente de Jesus em teu favor diante de Deus e serve a igreja para a glória dEle? Todo marido espera a fidelidade de sua esposa. Toda esposa espera a fidelidade de seu marido. E por que com Cristo seria diferente diante da sua igreja? Se Ele nos resgatou das garras do diabo e da condenação da lei, Ele espera a fidelidade nossa a Ele, não a nós, não a líderes, não a denominações religiosas, não a doutrinas eclesiásticas. Ele espera a fidelidade a Ele, obediência e serviço a Ele. São dois caminhos, meus amados, completamente opostos e que conduzem a destinos também distintos: morte e vida. Serviço à lei e a nós mesmos, morte. Serviço a Cristo é vida. Então, se você é cristão, você foi libertado do domínio não só do pecado, mas da condenação da lei de Deus, pelo sacrifício de Cristo no teu lugar, lá na cruz do Calvário. Se é assim, não viva mais com medo da condenação da lei por teus pecados. Sua consciência não o acusa mais por eles. O diabo não te acusa mais por eles. As pessoas sem Cristo não podem mais acusá-lo, desde que você passou a ter um novo marido que te ama.
que se entregou na cruz por você, para que você fosse perdoado diante do seu Pai de todos os teus pecados. Jesus Cristo. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, desfrute da tua plena liberdade em Cristo. Essa liberdade que Cristo te deu diante de Deus e da sua lei, quando te alforriou da condenação dela. E retribua essa libertação espiritual, produzindo frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Que grande libertação Jesus deu ao seu povo, deu a mim e a você. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém.